Qual que é a melhor resposta, né, do cristão em meio a essa secularização, talvez imposta pelo mundo, vamos dizer assim, no mundo no sentido não, né, que... Sim. Mas qual que é a melhor resposta da igreja? Qual que é o papel da igreja nesse sentido? Para demonstrar que a cultura não é algo alheio né, à igreja, ao cristão. E só adicionando nesse sentido, qual é o limite do conflito, né? Sim. Então, eu não sei se essa frase, eu acho que é atribuída a Lutero, entre ofender a Deus e ofender o mundo, prefiro ofender o mundo. Eu não tenho certeza se foi ele que falou isso, mas eu também não. Tem um limite tem algum limite que a gente vive, porque vai acabar gerando um conflito. Igual você falou da guerra cultural que você falou lá em cima que não adota. Mas qual que é o limite? Porque não vai acabar gerando algum tipo de conflito com o mundo, né? Sim. Então, comece pela parte do... Não, cara, eu acho assim... Tá junto. Cara, eu acho que a resposta que o cristão tem que ter em relação a esse mundo secularizado é a gente cultivar uma espiritualidade que vá na contramão disso. É você, enquanto o mundo desencanta tudo, é a gente encantar, né? Enquanto o mundo destitui tudo de algum significado mais amplo, a gente trazer esse significado. E isso na nossa vida, né? Nas nossas relações. Cara, isso exige o nosso ser por inteiro. Essa é a questão. Acho que o cristão, acho que a gente perde muito quando a gente fica nesses dualismos, porque a gente, na verdade... Acho que é uma coisa que os protestantes em geral falavam muito, né? A gente deixa de glorificar a Deus quando a gente não reconhece Ele nos horizontes do que a gente faz. Tá entendendo? Então, assim, cara, o cara tá num laboratório lá, fazendo anotação de um raio que ele tá lá bombardeando uma molécula, tudo. É lembrar que ele tá ali como parte de um grande processo que tem como iniciador o próprio Deus, cara, que falou para cultivar a terra. Vai e cultiva isso aí, meu amigo. Não é ficar aí pelado aí achando que é só isso, né? Podia até continuar pelado, né? Porque não tinha pecado, mas pelo menos não é sem fazer nada, né? Cara, ajudar pela minha barriguinha, eu agradeço que tem a roupa. Né? Não, mas o ponto é esse, cara. Havia uma tarefa, acho que isso é uma coisa que Apocalipse retoma, acho que até nesse livro que eu escrevi, eu coloco umas coisas lá ousadas, assim, sabe? Vamos ler. Não, mas eu sugiro isso, cara, que, por exemplo, nações. Cara, a existência de nações é um propósito que está desde o princípio. Por quê? À medida que o homem fosse expandindo o jardim, a nação, ela é uma mescla de muitas coisas, né? Criações culturais únicas, mas o clima influencia uma nação, né? O relevo. Você pega uma nação tibetana. Cara, o fato de existir aquelas montanhas levou a certas nações. Então, assim, vamos imaginar, né? Não é especulação vazia. Mas à medida que o homem fosse explorando a Terra, espalhando e dominando toda a Terra, é óbvio que surgiriam culturas distintas, nações distintas. Nações pelo ambiente até, às vezes, climático, natural, né? Cara, tem que natural, de relevo, geográfico, as plantas, os animais. Sim. Então, assim... Mas aí voltando na tese que eu falo lá, é isso, cara, que até Babel, quando Deus mistura as línguas, qual que era o mal ali? Não era só os caras fazerem a torre, é que eles não queriam ser espalhados sobre a terra. Tá lá. Você entendeu? Ficar todo mundo ali. Qual que era o mandamento? Espalhem e enche. Aí o que os caras fizeram? Vão ficar junto aqui. Aí Deus vem e confunde pra quê? Voltar. Mas tá lá, cara. Eles falam assim, porque eles não queriam ser espalhados por sobre a terra. Caramba. Então, assim, o que é a vontade de Deus que a Bíblia revela? Cara, é a diversidade, as distintas expressões culturais. Tudo isso glorifica a Deus. E aí lá em Apocalipse, o que a gente vê? Isso tá lá, cara. Quando João tem a imagem do trono, o que tá diante do trono? Pessoas de todas as tribos, línguas, culturas e nações. Ou seja, dá a entender a Bíblia claramente que essa vontade original de Deus, que é pré-pecado, lapsariana, né? O pessoal usa na teologia. Cara, ela vai se confirmar de alguma forma, você entendeu? Sim. O final do plano não vai ser mudado por causa do... Não, o que Deus queria com Israel? Dele ser o quê? Uma nação sacerdotal para o mundo inteiro, para ser uma luz para as nações. Sim. Em Pentecoste, né, eu comento isso no livro, qual que é a primeira manifestação do Espírito? São as línguas das nações. Sim. Eram judeus? Eram, mas judeus de nações... E que quando ouviram na línguas dele, falaram assim, cara, isso aí tem Deus nesse negócio. Caramba, velho. Então assim, E aí, cara, você vai em Apocalipse 21 e 22, o que você vê lá? Tem a cidade, né? O crente gosta muito da cidade com as ruas de ouro, né? Mas, cara, aquilo ali é um detalhe do contexto, né? O que tá lá? A cidade desce dos céus,
Muito crente já ouviu, já começa amém, não é lá no céu não, desce. Tô vendo de onde o cara já tá bebendo, viu? A questão da expansão do Éden, a Jerusalém descendo do céu, o pastor Clércio falou disso. Tá bebendo da fonte. Mas é isso, cara. Nossa pátria tá lá, Jesus tá preparando? Sim, mas a imagem de Apocalipse é o quê? Que essa pátria, essa casa que ele tá preparando vai descer para novos céus e uma nova terra. E o que vai ter lá depois da Nova Jerusalém? As nações, cara, estão lá. Sim. Vai ser, assim, sem o pecado, mais ou menos o que a gente a questão de expurgar o mundo que a gente vive é meio injusto, porque é meio que uma reforma do próprio mundo que a gente vive, assim, né? A gente vai continuar cara, o ponto sentindo a gravidade, sentindo o vento. Porque, assim, quando você olha a natureza, você... Não tem como você pensar em algo melhor do que aquilo. Você olha o mar, a imensidão, você fala, meu, isso aqui é... Se isso aqui não é o céu, tipo não assim, é isso que tá errado. Tá errado não é, cara. Não é isso, isso é perfeito. Não é o fazer cultura, é o pecado que avacalha tudo. E a corruptibilidade que ele trouxe, né? Que é esse processo. Que não é só o pecado que a gente comete, é porque a criação caminha realmente para a entropia. Então, nesse sentido, o que imagem que Apocalipse traz, cara? É a nova criação, agora em Cristo como cabeça. Ou seja, a gente não volta em Adão. Esse é um ponto aí que os reformacionais, o pessoal tem que corrigir um pouco. Então, assim, Jesus não está restaurando o Éden. Jesus está nos inserindo no amor do Pai pelo Filho, ou seja, algo que algo novo. Adão não tinha. Então, assim, nós somos adotados, né? Só que essa adoção, o que Deus vai fazer? Vai ficar uma ciranda celestial lá com os filhos? Não. Deus vai inaugurar uma nova criação de filhos, cara. Rapaz. E assim, lá fala de nações, fala da glória das nações sendo trazida a Jerusalém. E é isso aí. Tem um livro do Richard J. Moe que chama When the Kings Come Marching In. Que é aquela quando os reis vêm marchando, que é um hino conhecido em inglês e que é Isaías 60, 61. Ele fala assim, cara, aquela imagem de Apocalipse que está lá, da glória das nações sendo trazida a Jerusalém, tá lá em Isaías, cara. Em Isaías são produções culturais. São navios de Tarsis, camelos, tá entendendo? Era assim, aquilo que era o melhor das nações, na imagem veterotestamentária, está sendo trazido em Jerusalém. Em Apocalipse, se cumpre, cara. É toda a criação de novo girando em torno de Deus, agora seu filho, né, sendo o cabeça da nova criação. Mas assim, cara, por que tudo isso que eu tô falando? Porque tudo isso tem implicações pra gente hoje, a forma que a gente vive hoje. Sim. Se na própria eternidade a gente vai adorar a Deus com tudo que nós somos, né, com corpos e com nações e provavelmente cultura, trabalho, e agora? O que a gente está fazendo agora? Negando tudo isso? Sim. Então assim, cara, é agora fazer isso. Cara. Vai dar certo? Tipo assim, a igreja vai voltar a influenciar muito a cultura, cara, isso aí deixa com Deus. Vamos tentar. A gente tem que fazer ou não, é o exército fazer isso, cada um no seu método, cara. Sim.